Fala galera, tudo bem? Aqui é o Felipe Postilho, sou fundador, psicólogo esportivo e especialista em performance. Vocês perguntaram pra gente algumas dúvidas sobre a empresa e também sobre o que a gente faz no Twitter, Instagram e algumas redes sociais. Peço que curtam esse vídeo, compartilhem, também sigam nossas redes sociais e acompanhem a Gold e as informações que a gente vai ter pra passar hoje, tá bom? Bora pro vídeo. Acho que foi um sonho meu de trabalhar na psicologia do esporte, né? Eu pelo menos trabalhar com esporte. Sempre fui atleta, joguei bola, esportes eletrônicos também, gostava muito do universo competitivo. Sempre fui um torcedor, eu gostava disso de torcer. E aí, quando eu lembro do primeiro estágio que eu tive organizacional, para área de treino e desenvolvimento, quando eu tive o primeiro contato de evolução e performance, eu sempre tive o sonho de ir para a psicologia do esporte. Só que, sei lá, com o tempo, com o sonho, com o trabalho em empresas, isso acabou sendo adiado até que o momento que eu percebi que não fazia mais sentido estar nesse universo e que eu poderia começar o meu sonho pela experiência e bagagem que eu adquiri. E nesse primeiro momento foi quando eu falei, putz, vou lançar a Volt com os amigos e com pessoas que eu conhecia, me indicaram para alguns trabalhos voluntários e foi quando eu comecei a trabalhar com alguns atletas, algumas equipes de final de semana, enquanto eu intercalava, até o momento que eu falei, putz, acho que tá na hora de montar a empresa e começar o negócio. E aí foi quando foi o primeiro start, a ideia foi com psicologia esportiva, aí eu percebi que o buraco era mais embaixo sobre muita coisa que eu poderia agregar dentro da área organizacional, com especialista de performance, com dinâmicas de grupo, com vários contextos interessantes que eu poderia levar desse universo que eu aprendi. E aí eu comecei a jornada e aí foi um pouco da história que fica para outro vídeo, talvez, de tudo começou e foi adiante, assim. Mas o sonho foi de trabalhar no esporte mesmo. Cara, hoje em dia a parte que a gente faz, que é um percentual que é a psicologia do esporte, é muito o contato com o atleta, né? Ajudar ele tanto não só na saúde mental, porque existe muita pressão envolvida, muitas questões de emocional dentro do esporte, técnicas para que ele possa se aperfeiçoar melhor no que ele faz, mas também esse lado humano de acompanhar, né? Como é que tá a rotina dele, família, saúde mesmo, né? E o dia a dia, tomar de decisão, às vezes, dentro do esporte. Então tem muita coisa que a gente faz, mas existem dois setores que a gente pode trabalhar, né? Desde a psicologia clínica, que aí você atende ele durante um período de tempo, durante a semana, ou a psicologia mais esportiva ainda, que é você acompanhar os treinos, as competições, estar mais presente ainda com o atleta e ajudar ele 100% ali na parte mental. Sobre a concessão. Perfeito. Acho que a psicologia clínica, a grande diferença do esporte é a seguinte: a gente acaba se limitando muito na clínica, né, quando alguém não é especializado no esporte, em só ver saúde mental e ajudar o atleta no que ele precisa, às vezes em sensações, sentimentos, no dia a dia, um trabalho mais humanizado na parte focada da vida pessoal dele, né? Na do esporte já não. O psicólogo do esporte ele tem que entender muito do esporte. A gente tem que estudar quais são as regras, onde é o universo que ele está, como que é a competição, e isso muda muito no linguajar e no dia a dia do contato com o atleta. Então, você como psicólogo do esporte não só precisa se especializar no esporte que o atleta atua, você precisa se especializar muito na condição de qual que é a mente do atleta no esporte, né? Que isso muda muito, a competição, e isso faz total diferença durante o dia a dia no atendimento. Então é focado bastante em metas, em cognição de concentração, conexão com algumas atividades, e para você no esporte ter melhor performance, né? Na clínica é também uma questão mais de saúde mental, assim, então é uma mudança bem grande. Não vou poder, obviamente, pelo sigilo, falar coisas que eu fiz para certas pessoas e citá-las, né? Mas o que eu posso dizer é que durante o atendimento muito flui de acordo com o momento e a vida atual do atleta. Então, às vezes ele precisa de um suporte psicológico, você faz um atendimento semanal, muito para trabalhar com ele essas questões. Às vezes é situações de esporte, ele está vendo uma competição atrás de outra, um jogo atrás de outro, uma partida, um momento onde ele vai ter que ir uma performance. Você foca muito mais nisso e faz trabalhos específicos como técnica de alta performance nos cursos, ou a gente realmente explora melhor algumas situações e faz técnicas
não diria tailorizadas, mas técnicas específicas para o atleta e o que ele precisa. Às vezes uma coisa que é bacana do psicólogo esportivo é imaginar não só o atleta individual, mas a equipe. Às vezes você trabalha com uma equipe, então tem atividades e dinâmicas que você precisa fazer com aquela equipe e específicas para esse cenário que eles estão vivendo. Então a rotina basicamente é você acompanhar os treinos, ver como eles se interagem entre si, acompanhar as competições, ver como eles se interagem entre si e trazer uma novidade, trazer um ponto naquele momento de uma dinâmica para trabalhar aquele tema ou para trabalhar alguma evolução que o time precisa ter ou mostrar para eles alguns degraus que eles precisam evoluir em certas condições de coesão de grupo. Então, o quanto mais a gente tem o acesso de estar mais dentro do universo no dia a dia do atleta, mais condições a gente tem de fazer mais trabalhos e mais atividades. Então, por isso que existe essa diferença até da clínica para o esportivo. Na clínica você fica um pouco mais distante e vendo o relato dele. Mas na esportiva você está no dia a dia, então você vê, atua e às vezes pega um momento, o feeling e tem uma situação que você precisa falar algo que aconteceu. Então é muito mais on demand, é muito mais na hora. Então, práticas que a gente faz de exemplo é isso, é a vivência, o entendimento e muito se dá pela experiência que você tem e que você vivencia com os atletas, né? Então algumas práticas são essas. Técnicas existem diversas, de verdade, mas para a psicologia esportiva a gente tem 4 bem cientificamente comprovadas que a gente pode utilizar com atletas. Tanto que a gente tem uma visão assim, as técnicas pelas técnicas são nada. Você precisa ter um contexto, precisa atender os atletas e ver um pouco disso. Mas as 4 que a gente pode utilizar a depender do contexto, que eu falo sempre isso, né? Você jogar a técnica é autofala, mentalização, gatilho emocional e respiração. 2 que eu posso explicar um pouco melhor é, às vezes, respiração, porque a respiração é um controle que a gente tem mental e físico dos sintomas que o atleta está vivenciando no esporte, então você dá uma redução um pouco de nível de ansiedade, ou às vezes ajustar um ponto ou outro que ele está desconectado com o esporte a partir da respiração, isso é muito legal, e aí tem técnicas para isso, né? Tem respirações contadas em tempos exatos, para você atingir isso fisicamente, né, e mentalmente. E outra que eu gosto muito é a autofala, né? A gente sempre tem o nosso cérebro falando com a gente mesmo a todo momento, e principalmente na hora do esporte em diversos momentos, quando você erra, quando você acerta, quando você está começando uma partida, e essas palavras ou essas autofalas, elas fazem você alterar seu estado emocional. Então se você criar uma autofala antes desse momento, que você vai começar uma partida, às vezes um treino, ou às vezes quando você está se sentindo mais ansioso, você tem esse gatilho, né? Você tem esse recurso, você consegue equilibrar melhor seu emocional e praticar o esporte melhor. Então assim, é essencial que os atletas, e a grande maioria dos atletas hoje bem profissionais, assim, que estão no alto patamar, eles têm essas técnicas bem estabelecidas e por isso que vem um sucesso muito grande dele. Existem 2 caminhos que eu vejo, mas eu acho que aí é um particular de cada psicólogo esportivo, cada um tem sua metodologia. Na GOAT o que a gente faz é o seguinte, primeiro existe o caminho do entendimento e fazer um mapa de performance do atleta, a gente gosta muito disso. Ver quais são hoje todos os pontos fortes nos 4 pilares que ele tem hoje, principalmente os pilares de técnica, tática, física e mental. Então isso interfere muito no que a gente pode fazer e o que a gente consegue entregar para ele. Entendendo esses 4 pilares, o que ele tem, às vezes, de pontos a desenvolver e pontos positivos e pontos realmente fortes dele na entrega da competição do esporte, a gente identifica quais podem ser as técnicas que a gente pode implementar, mas principalmente qual que vai ser o caminho de desenvolvimento que a gente vai fazer com ele. Porque às vezes podem ter atletas que já passaram por um processo com os psicólogos ou outros trabalhos, que a gente vê o degrau de evolução que ele está sobre isso. Então primeiro a gente precisa identificar qual que é o momento que ele está, tanto da evolução profissional, né? Qual é o estágio que ele está dentro da arena, que a gente fala assim, da arena, no momento que ele está no esporte, se é realmente um atleta internacional que joga em altíssima performance, um atleta que está começando a atingir sua própria alta performance, ou um atleta amador, ou às vezes um atleta de categoria de base que está em desenvolvimento. Então isso interfere muito no trabalho, que a gente vai nas profundezas dele com o esporte. E o segundo ponto é realmente identificar quais técnicas, além dessas 4, que eu falei, você tem muito mais que 10,
técnicas sobre isso, que a gente pode usar para ajudar alguns pontos fortes ou para realmente melhorar alguns pontos que ele precisa desenvolver. Então é bem tailorizado, é bem específico, é bem personalizado para cada atleta. Tanto porque eu preciso entender o esporte que ele atua e o que ele usa na mente dele para atuar naquele esporte. Às vezes ele atua 100% concentrado, às vezes ele tem uma jogada, às vezes ele tem um leque de opções e de tempo, ele tem tempo para reação sobre o esporte ou não, então isso interfere muito no modo como a gente atende, e principalmente nesses pilares, quando a gente monta esse mapa, que é um primeiro mês, talvez indo para um segundo mês assim, de atendimento, é quando a gente começa a não só já efetuar as técnicas, que podem ser vindas desse começo quando a gente vê algo emergencial, mas na evolução dele com o tempo e no descobrimento dele mesmo, né, como atleta. Às vezes quando a gente faz esse mapa, curiosidade para todo mundo, muitos atletas nunca perceberam nem se autoconhecem nesse processo. E aí nesse trabalho já, só nesse autoconhecimento, que é a primeira etapa importante que a gente tem dentro do trabalho da metodologia, ele acaba já trabalhando esse aspecto só pelo autoconhecimento. Então, sim, é fantástico. Vamos imaginar uma metáfora de um carro, né? Não necessariamente todo parafuso é para todo carro, nem toda roda é para todo carro, nem todo escapamento, tudo que for lá do carro, os equipamentos, é para cada carro. Então, ser personalizado depende do esporte que o atleta atua, do que ele faz, o que ele precisa entregar, depende da forma como ele se autoconhece, depende da forma de regulação emocional que ele tem com ele mesmo, depende das suas crenças e valores, depende de vários fatores que fazem ele ser um atleta único no que ele entrega e no que ele faz. Claro que é como um atendimento clínico, pela repetição, pela grande quantidade de pessoas, a gente acaba encontrando que, sei lá, um atleta aqui é parecido com outro atleta aqui em alguns aspectos, e isso acaba ajudando, mas cada ser humano é único e a gente precisa entender a totalidade dele, tanto quanto ser humano, quanto o esporte, quanto a performance que ele entrega no esporte que ele atua. Então é bem único mesmo. Eu acho engraçado, mas sim, qualquer modalidade. Um dos trabalhos mais divertidos, assim, mais curiosos que a Gold já trabalhou, que realmente mostrou pra gente que é qualquer modalidade, foi um trabalho que a gente pode falar da Senai. Se vocês quiserem ver lá, tem no nosso Instagram até o link lá para ver o que a gente desenvolveu com eles. Mas foi um trabalho onde a gente desenvolveu um projeto e competição de World Skills. Eram profissionais do Senai que eles tinham atividades dentro das matérias ou dentro das modalidades que eles competiam com outros Senais e também globalmente, tinha até uma competição mundial, onde no caso que eu trabalhei como atleta, ele era de mecânica industrial. Então ele tinha umas especificações e competição, tinha uma competição envolvida, tinha um manual de situações que ele tinha que entregar em um dia específico para montar uma peça industrial. Então, nesse ponto, eu consegui ajudar ele em muitos aspectos, porque era uma competição de 12 horas, ele tinha que montar diversos quesitos e tinha um passo a passo a seguir, ele tinha que ser mais rápido e tinha que ter mais qualidade dentro do que ele estava fazendo, e ele tinha que competir com outro e ser melhor. Então, dentro desse cenário, em qualquer realidade existente, que existe um esporte envolvido, uma competição, é aí que a gente trabalha bem efetivamente. Tive que ajudar ele na questão de concentração, na questão de memorização, na questão de confiança, às vezes, em alguns aspectos, de fazer em muitas questões que a gente chama do estado de flow, ou principalmente do pensamento rápido, dele conseguir solucionar problemas ali no feeling ou nas ideias que ele tinha, ou trazer o melhor dele naquele momento, que eram 12 horas que ele não podia buscar nenhuma referência, ele tinha que trazer tudo que ele tinha de conhecimento prático. Então isso mudou muito e fez com que a gente conseguisse ajudar ele a competir melhor dentro desse cenário. Então qualquer competição que tenha envolvendo atletas, envolvendo a modalidade de você tem que praticar alguma ação, isso a gente consegue ajudar muito bem na parte mental. O estágio de flow é um estágio extremamente desejado, que a gente atinja com o atleta. Tem atletas que têm mais facilidade ou não, tem atletas que conseguem chegar lá, né, mais vezes durante a competição e outros ainda precisam de etapas de desenvolvimento, mas é muito do cenário do trabalho, né? Com o tempo e com esse processo que a gente coloca o atleta em alta performance, a gente faz com que ele consiga estar nesses momentos por mais vezes, através das técnicas, através da vivência, através de muitos detalhes que precisam ser atingidos para você
ter, né, essa ferramenta, esse momentum, né, dentro do esporte. Então, tudo que a gente consegue fazer com o atleta para que ele passe degrau a degrau nessa evolução e chegue nesse processo é o grande objetivo da GOAT, né? É aí que a gente chega na alta performance de fato. E o Flow, basicamente, né, para quem não conhece, é um estágio de conexão profunda que você tem com o esporte, onde acho que todo mundo aqui que é esportista principalmente, ou você às vezes que tem algum tipo de trabalho e se conectou e não sabe nem viu a hora passar, ou estava realmente, sabe, fazendo as ações corretas, as decisões certas, na hora certa, no momento certo, e, sabe, realmente tendo o que a gente chama assim da sorte, né, ou pelo menos não só a sorte, né, mas a vivência do esporte no seu ápice, assim, você falou, nossa, acabei de fazer algo que não me reconhecia até fazendo. Então, esses momentos são alguns dos gatilhos emocionais, principalmente de pensamento que algumas pessoas podem ter acesso a esse estágio de flow. Às vezes uma palestra que você fez na sua empresa, às vezes num jogo de futebol que você teve, às vezes num jogo eletrônico que você estava ali assim, tão conectado que você nem viu a hora passar e principalmente viu coisas que você estava fazendo que você se surpreendeu ali, né? Esse é o primeiro estágio, a primeira vez que você teve acesso a esse estágio de flow. Acho que é uma questão não só do trabalho que eu tive em empresas de tecnologia, né, com pessoas que gostavam disso e me deixaram apaixonados, mas também um pouco do mercado, né? A gente vê muito os trabalhos com atletas no alto nível multidisciplinar. E a parte de dados, sinceramente, nada mais é do que um resumo de comportamentos que o atleta tem dentro dos jogos e que ele efetua, às vezes, de uma forma na expectativa desses dados no esporte que ele atua ou não. Então, passando agora a porra da moto, né? Mas nessa parte de dados, o que a gente vê é, a gente consegue identificar muito bem, principalmente no esporte eletrônico e em esportes tradicionais, o que o atleta consegue fazer de melhor, né, dentro do esporte, ou atingir as expectativas esperadas dele, porque é uma função, é um profissional. E a parte que ele, às vezes, precisa se desenvolver para atingir certos números. Então, muitos desses dados e essas correlações me ajudam a ser mais assertivo no que eu preciso desenvolver com o atleta. Até na escolha de técnica, até na escolha de o que e qual assunto vai ser mais importante de discutir. Às vezes, em alguns atendimentos, eu trago esses dados e mostro para o atleta. Ó, você teve esses dados. O que a gente pode melhorar nesse quesito, ou nesse aspecto desse dado? Ou o que você sente que nesse dado mais te atrapalha para que você obtenha mais sucesso? Então os dados me ajudam a entender os comportamentos que eu preciso melhorar, a entender alguns momentos específicos do esporte que eu preciso trabalhar com ele mais urgentemente ou não, e os dados eles me ajudam a ter um norte, né? Então, principalmente quando a gente tem essa visibilidade e a parceria, né, que é o mais importante, com alguém que é especialista no esporte, ou alguém que entende, às vezes um técnico, às vezes um cara que realmente consegue entender mais taticamente do esporte, esse conjunto e essa tríade entre um especialista de performance, um especialista dentro da mente humana, um psicólogo esportivo e o próprio analista de dados, o cara que entende do BI, entende da coleta, entende desse trabalho com dado, faz com que a gente consiga fazer a parte completa do atleta e trabalhar mais assertivamente. Porque hoje tudo é questão do tempo, né? Você ser mais assertivo, demorar o menos tempo possível e fazer acontecer, né? E fazer a melhorar a performance. Hoje eu vejo que, não diria infelizmente, mas infelizmente, porque a procura vem daí, é de momentos onde o atleta está muito em baixa. A maior procura quando isso acontece, de ter um trabalho, é quando alguma fase, algum momento, ou alguma coisa durante a competição ou na carreira aconteceu de forma muitas vezes considerada negativa. Mas no esporte eu vejo que todos os atletas podem ter esse processo de tratamento não, mas de atendimento, de personalização do trabalho. Muito porque quando a gente pega atletas que estão já em alta performance, ou estão muito bem, ou sentem que não precisam disso, esse mesmo atleta, como outros, existe a oscilação de performance. Existe a baixa desse momento onde você não consegue entregar tão bem durante o período de tempo que você entregava antes, ou ao mesmo tempo, naquele momento você está nessa baixa onde você quer entregar de novo algo que foi melhor, ou mais estruturado, ou mais alta performance possível que você fez dentro das competições.
Então não existe um melhor momento, um melhor cliente, um melhor atleta, acho que isso é um pouco irreal, mas todo o trabalho ele é feito para você manter mais o tempo na alta performance e a baixa, quando vier, porque sempre vem, é normal, por uma questão humana mesmo e mental, é a gente diminuir essa latência e deixar ela o mínimo de tempo possível para que você já retorne, identificando os pontos que te desceram, te fizeram chegar nessa baixa performance, para que você suba de novo. Porque é uma evolução constante e é uma, de fato... agora me enrolei, né, Max? É uma evolução constante e, de fato, um trabalho onde a gente consiga identificar quais foram esses pontos que foram na descida para já subir logo nesse retorno. Essa pergunta eu acho que eu até sei quem que mandou, um profissional inclusive, e a gente falando de alta performance, tanto para o cenário dos músicos quanto para o cenário de utilizar música para atletas de alta performance, os dois eles vivem o mesmo cenário, que é um momento específico onde eles precisam performar, e essa palavra é bem importante, a performance, e dar o seu melhor, o máximo possível naquele momento. Seja um músico dentro de um palco, que também tem esse set de você estar na arena, de você não necessariamente estar competindo, mas estar performando o máximo possível, acertando o máximo dos movimentos, os acordes, as notas, os ritmos e tudo mais. Como também no esporte, a música ela ser utilizada como forma de gatilho emocional. A pessoa que fez a pergunta, inclusive, ela tem um trabalho em relação a isso muito bacana e que a gente consegue utilizar a música como gatilho de surgir emoções, juntando a psicologia e a musicoterapia com a parte de atleta performance. Então, às vezes, um atleta ele tem uma baixa confiança em determinados momentos ou uma ansiedade maior. Então, uma música ajuda a ele ter essa regulação emocional. Às vezes, ele precisa ter uma inspiração, uma tomada de decisão maior. Então, a gente pode usar uma música que ajude a aguçar certas sensações corporais que façam com que ele cognitivamente tenha uma entrega melhor no esporte. Então, música ajuda muito nesse gatilho emocional pré-jogo. Então, eu acho importantíssimo. Quem tem, os atletas que têm uma música específica que escutam pré-competição, assim, é essencial para mudar um pouco e regular os estágios emocionais pré-competição, assim, que são muito importantes. O que eu vejo em todos os atletas Gold, sem exceção, é uma mudança radical de hábitos e um maior controle sobre sua própria carreira. Assim, essa mudança é nítida, você ser o centro e realmente o marinheiro, né? Não o marinheiro, mas é o comandante realmente das suas decisões da sua vida, fazem isso ser algo que a primeiro momento já modifica o destino e o alcance que ele vai ter no futuro da própria carreira e da performance. Então é a gente analisar e ajudar nessa parceria mesmo, em conjunto, de analisar os momentos, as coisas que foram feitas até o momento da procura do atleta com a Gold, até o momento onde a gente vai traçar passo a passo e com a expertise sobre as performances, com a análise e a especialização esportiva que a gente tem, em trazer para o atleta a melhor versão dele mesmo. E é uma garantia, a gente coloca no Instagram, em tudo que for, a gente garante mesmo a alta performance do atleta. Como? Mentalmente você tem um potencial muito grande de desenvolvimento e esse potencial dentro da Gold ele é atingido cada vez mais para que você chegue nesse estágio e consiga, pela sua própria alta performance, por esse potencial que você tem, não descoberto ainda, colocar a melhor versão de si mesmo e aí sim chegar nesse estágio de flow que a gente comenta e ver qual que é o resultado dele dentro desse esporte. E esse resultado às vezes é muito surpreendente para muitos atletas e o que pra gente é assim, o nosso ápice de satisfação de trabalho. Acho que um cara que eu gosto muito do que eu ouvi já falar foi o Ronaldo, assim, o fenômeno. Ele deu uma entrevista uma vez no Bial, eu não lembro agora de cabeça, mas se não me engano foi no Bial. E ele falou muito sobre os benefícios que ele teria se ele tivesse tido um acompanhamento psicológico nas Copas do Mundo de 98, principalmente, e quando o começo da carreira dele. A forma que ele mesmo identifica hoje, depois de mais experiente, né, e depois de ter aposentado, o quanto que naquele momento ajudaria com a pressão, com a tomada de decisão,
com situações emocionais que ele teve, que prejudicaram ele em alguns momentos, com as lesões principalmente nesse retorno. Claro que ele foi o melhor jogador, fez coisas extraordinárias, a gente nem quer imaginar se ele tivesse tido esse trabalho, o potencial que ele chegaria, o que a gente poderia ajudar dentro desse trabalho com ele profissionalmente. Mas é assim, extraordinário ver que um cara que alcançou tanto e fez tanto no esporte pode perceber que ele poderia ter feito mais ainda e ter sofrido menos mentalmente, ou ter feito ainda mais ajustes na carreira, né, principalmente na parte mental, para atingir mais o ápice físico, técnico e tático dele no esporte. Você imagina assim, é algo abismal, assim, é um negócio que a gente não consegue imaginar a dimensão da grandiosidade que ele poderia ainda mais ter se tornado no esporte do que ele já é hoje, assim. Então, assim, é algo fantástico. Eu gosto de psicologia esportiva, mas eu sinto que na GOAT eu quero ser não só psicólogo esportivo, mas especialista do esporte, coach em alguns momentos, ser practitioner, né, utilizar a PNL, utilizar treinamento e desenvolvimento organizacional, que a gente usa bastante, e outros aspectos para o quê? O que na verdade eu quero ser é um especialista em performance, principalmente no pilar mental do atleta. É ajudar ele na parte mental a desenvolver todos os pilares, físico, tático e técnico dele. E por que do esporte? Eu diria pela parte de torcedor. Eu gosto de estar ali com o atleta e vivenciar tanto os momentos mais altos e positivos, quanto os momentos às vezes mais baixos e negativos, porque um atleta, qualquer um que seja em sua carreira, na grande maioria, ele mais tem derrotas do que vitórias. As vitórias são os pontos estelares dentro da sua carreira que acontecem dentro de muitas derrotas. E nesse processo, nessa torcida e nesse acompanhamento, é como se eu tivesse em algum pedaço, em algum percentual, vivendo ali aquele momento, aquela arena, né? Aquele momento setting competitivo que é assim extraordinário, né? Tá ali com ele nas competições, nas viagens, nos momentos mais, sabe, ilustres do esporte. Acho que isso é fantástico, assim, para qualquer um. Show de bola, cara. Algum recado final? Recado final é siga a GOAT, acompanhe, tem bastante coisa para vir no canal e principalmente de informações sobre a área, de um modo bem descontraído, de um modo onde você possa sentir à vontade em casa para conversar e também sugerir conteúdos para a gente. E que quem é atleta hoje procure um trabalho. Acho que a gente tem bastante disponibilidade para vocês terem acesso a conteúdos, cursos, informações nossas para se desenvolver, buscar autoconhecimento e começar esse primeiro degrau que você esteja, o último da etapa dentro do esporte profissionalmente, de fazer e buscar a sua melhor versão. E realmente acontecer.